Bom dia, meus amados. Que a paz de Jesus estejam com todos nós. Hoje, terça-feira, dia 23 de novembro, a igreja celebra dia de Santa Felicidade. Em latim, Felicitas, Santa Felicidade. Ela nasceu lá por volta do ano de 101 e faleceu no ano de 165, né? Ela foi uma das primeiras mártires, né? Uma das primeiras mártires cristãs. Ela foi sepultada na catacumba de Máximo. E é interessante a história dela, porque ela era uma pessoa, ela era considerada muito caridosa, né? Ela era muito caridosa e suas obras, seus feitos, né, fez com que muitas pessoas da época se convertessem ao cristianismo, né? E é engraçado assim porque pouco se sabe sobre a história de Santa Felicidade, né? Nos seus registros conta que houve um martírio de uma mulher e 7 jovens, ou seja, em sua história, ela era uma viúva muito piedosa. Ela era mãe de 7 filhos, né? Então, muito linda a história dela. Suas ações, as ações de caridade que ela fazia eram muito grandes e conquistou muita gente, né? Converteu muita gente por cristianismo, né? Então, consequentemente, né, ela foi acusada perante o imperador romano. O imperador romano era na época o Marcos Aurélio, né? Que ordenou que ela e seus 7 filhos, né, adorassem os deuses romanos, né? Adorassem os deuses romanos. Então claro, todos eles recusaram adorar os deuses romanos e ele, consequentemente, condenou os 7 filhos dela e ela também à morte, né? Ao martírio. Todos eles foram martirizados, né? Então, porque eles não recusaram a fé em Cristo Jesus. É linda a história dela. Conta que eles foram martirizados de formas diferentes, ou seja, foram 7 martírios diferentes. Então, Santa Felicidade, ao se ver nessa situação, ela pediu para que ela fosse a última a ser executada, a ser martirizada. Ela preferiu ver seus filhos serem martirizados, todos os 7 serem martirizados. Ela preferiu ver, né? Porque ela já pensou consigo mesma que poderia dar força para eles permanecerem fiéis na fé de Cristo. Então ela viu todos serem mortos, martirizados ali na frente dela. E quando chegou na vez dela, ele deu uma outra chance para que ela pudesse negar a fé em Cristo e adorar os deuses pagãos, né, os deuses romanos. E ela, por sua vez, negou. Então, ela foi martirizada. Ela é considerada, né? Ela é considerada a padroeira, né, dos mártires, padroeira dos pais que perderam filhos, padroeira das viúvas, padroeira das mortes de criança, e dos martirizados. É linda, linda a história dela. Santa Felicidade, que no latim se diz felicitas, né? Meus irmãos, o evangelho de hoje está no livro de São Lucas, capítulo 21, do 5 ao 11. Lucas 21, do 5 ao 11. Naquele tempo,
Alguns comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e objetos dados em promessa. Jesus disse: essas coisas que vocês veem, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, que não, que não seja demolida. Perguntaram a Jesus: Mestre, quando é que vai acontecer isso? E qual será o sinal de que essas coisas estarão para acontecer? Ele respondeu: cuidado para não serem enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e ainda o tempo está próximo. Não sigam essa gente, não fiquem apavorados quando ouvirem falar de guerras e revoluções. É preciso que tais coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. Então lhes disse: nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, fome e pestes em todos os lugares, e aparecerão fenômenos terríveis e grandes sinais vindos do céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, olha que palavra forte Jesus nos dá hoje, nos traz hoje. Que palavra forte, meu irmão. Jesus já anunciando a sua vinda, de qual vão ser os sinais de sua vinda. Jesus fala que a vinda do reino está próxima, mas que para ele vir, primeiro irão acontecer guerras, nação contra nação, país contra país, muitas pestes, muitas doenças, muitas revoluções acontecerão. Mas ele fala que ainda não é o fim, que ainda não é o fim, mas sim é o início do fim. Todas essas coisas irão acontecer, estão acontecendo. Quantas e quantas guerras não já aconteceram? Nós lembramos da Primeira Guerra Mundial, da Segunda e tantas outras guerras civis que já aconteceram no mundo. Tantos e tantos terremotos acontecendo do mundo afora. E ele fala de pestes, revoluções, haverá grandes terremotos, fome e pestes em todos os lugares. E aparecerão fenômenos terríveis e grandes sinais vindos do céu. Mas ainda não será o fim. Olha, meu irmão, o que Jesus nos fala aqui, como os discípulos perguntaram que sinal irá acontecer para que eles pudessem saber que isso ia acontecer. Mas Jesus já era o sinal, meu irmão. Jesus estava nos alertando aqui e muitos não reconheceram que Jesus já era o sinal do fim dos tempos. O homem que veio para revolucionar a nossa fé, para revolucionar a obediência a Deus, a obediência às leis. E muitos não reconheceram Jesus. Muitos viram seus milagres e prodígios e curas, mas mesmo assim não quiseram reconhecer. Jesus foi rejeitado pelo povo. Jesus sempre esteve no meio do povo ali e mesmo assim foi rejeitado. Realizou tantos sinais, tantos prodígios, tantas curas, tantas pessoas ressuscitadas dos mortos, curadas, expulsa os demônios. Mas, meus irmãos, Jesus fala que vão vir tantas e tantas tribulações, mas ainda não é o fim, meu irmão. Ainda não é o fim.
É preciso que todas essas coisas que Jesus nos fala aqui hoje aconteçam, para que venha a vinda de Cristo e aquele que no meio da tribulação, da dificuldade, de todas as coisas ruins que aconteceram e que estão ainda para acontecer, permanecer fiel na oração, permanecer fiel nos mandamentos de Cristo, irá junto com Deus quando ele vinha em sua glória. Meu irmão, olha que ensinamento incrível Jesus está nos dando. Nação se levantará contra nação, reino contra reino. Meus irmãos, há quanto tempo isso já não está acontecendo? Quantos países em guerra? Quantas pessoas hoje em dia vivem num mundo agitado, vive estressado, impaciente com o seu próximo? Quantos e quantos vídeos vemos por aí de pessoas discutindo, brigando no trânsito por falta de paciência, por falta de amor? Quantas pessoas impacientes no trânsito, meu irmão? Muitos e muitos vídeos aparecem aí com pessoas totalmente revoltadas com a vida, com o mundo, muitos se achando melhores do que os outros. Meus irmãos, fiquemos atentos a estes sinais que Jesus nos revela aqui, todas essas coisas que já estão acontecendo, todas essas pragas que vêm acontecendo, revoluções, guerras, pandemias, são os sinais da vinda de Cristo, meu irmão. Mas, meu irmão, não se iluda que ele fala que todas essas coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Ainda não é o fim, meu irmão. Ainda tem que acontecer tantas coisas, tanta coisa tem para acontecer. Ainda tem uma profecia para se realizar, uma profecia apocalíptica. Ainda precisa acontecer, mas já estão acontecendo no meio de nós, meu irmão, todas essas coisas ruins que Jesus já predisse aqui, já está acontecendo. Precisamos permanecer fiel na oração, meu irmão. Temos que nos agarrar à oração, porque somente a oração, nos apegarmos a Cristo Jesus, iremos alcançar a salvação, alcançar a vinda do Cristo. Meu irmão, preste atenção numa coisa. Se nós permanecermos fiéis, todas essas coisas vão passar. Tudo aqui nesta vida é passageiro. Tudo neste mundo é passageiro. Mas, meu irmão, se nós permanecermos fiéis na graça de Cristo, nós iremos esperar com alegria a vinda de Jesus. Nós iremos esperar com alegria a vinda de Jesus, não com medo. Porque muitos têm medo desta vinda, porque fala de tantas coisas ruins que estão para acontecer, que estão acontecendo e que ainda vão acontecer. Muitos ainda têm medo da vinda de Cristo. E, meu irmão, se nós estivermos numa vida de oração, se nós estivermos, meu irmão, voltados intimamente para Deus, em oração perpétua, não teremos medo desta vinda e nos alegremos com a vinda de Cristo para sairmos desta para a vida eterna, para a vida em Cristo. Meus irmãos, que neste dia, nesta terça-feira, possamos pedir a misericórdia e o perdão de Deus. Que a paz de Jesus estejam com todos nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma santa terça-feira a todos. Deixe o seu like aqui, compartilhe esse vídeo. Se inscreve no canal quem não for inscrito ainda.